Hoje a gente vai falar sobre casamento cristão. Mas assim, a festa em si de um casamento cristão. Então, se você vai casar ou tem interesse de saber como funciona uma festa de casamento cristão e quiser saber um pouquinho como foi a minha, seja muito bem-vindo ao nosso Estrelado, já desde a sua inscrição. O meu nome é Carol e é isso. Esse aqui é o meu vestidinho de noiva e a tiarinha que eu usei no dia do meu casamento. E assim, a vida cristã, ela é realmente como isso diz, é uma vida, ela é por completo, ela é por inteira. Você não é cristão num local e mundano no outro. Isso daí seria hipocrisia e eu creio que ninguém aqui gosta de hipocrisia, certo? Então, se eu não faria alguma coisa no meu dia a dia cristão, eu não tenho aval em um dia que seja, por qualquer motivo que seja, de praticar esse pecado por ser um dia especial, vamos dizer assim. Seja casamento, seja aniversário, seja festa de qualquer coisa. Por exemplo, eu não uso maquiagem, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal também, em dia nenhum da minha vida. Por que eu ia usar maquiagem justamente no dia do meu casamento? Um dia que deveria ser tão puro, tão santo, e um dia que deveria ser tão eu? Por que justo nesse dia eu me transfiguraria de uma outra pessoa, entendeu? Não há sentido você fazer uma coisa que você não faria normalmente só porque é uma data especial. Justamente por ser especial, deve ser o mais perfeito, o mais santo possível. E assim, Deus se agrada das festas de casamento, das comemorações do casamento, porque é a comemoração de uma instituição sagrada criada por ele lá no Éden. Inclusive, no Éden, ele foi o celebrante em pessoa do primeiro casamento e aqui na Terra, quando ele começou o seu ministério, Jesus foi para a festa de casamento, para as bodas de Canaã, e realizou o primeiro milagre dele numa festa de casamento, de tão importante que esse momento é. Então sim, nós devemos comemorar esse momento, nós não deveríamos passar em branco. Não tô falando de gastar dinheiro, até porque eu não gastei quase dinheiro nenhum no meu casamento, a gente já vai falar disso, mas não deveríamos deixar passar em branco esse momento tão especial para nós e para Deus também. E ó, eu vou mostrar algumas coisas do meu casamento aqui, de como foi, da festa e assim por diante. Vocês já devem ter visto muita coisa lá no vídeo do meu casamento mesmo, tem um vídeo que foi postado há algum tempinho atrás. E aquilo, realmente tiveram coisas que não foram convencionais, mas a maioria esmagadora delas não é por eu ser cristã em si, é por eu ter umas ideias fora da caixinha mesmo. Então, não levem nada disso aqui como uma doutrina, a não ser que eu fale, ó, por isso aqui que eu não fiz isso. Porque, por exemplo, teve uma pessoa que veio me perguntar se não podia casar de véu, porque eu não casei de véu, eu casei com o cabelo praticamente assim. Porque é o que eu gosto, é o que eu uso naturalmente, é o que eu uso normalmente e é o penteado que eu mais me sinto eu. Então eu quis casar assim. E a pessoa veio me perguntar se era pecado usar véu no casamento. Eu falei, olha, pra mim realmente a questão do véu no casamento vem da Virgem Maria. Eu não sou católica, eu sou cristã. Então não tem sentido pra mim, Carol, usar o véu. E também, como não é uma doutrina, nem pra sim, nem pra não, se você quiser usar, usa. Se faz sentido pra você, se faz a tua personalidade, faça, porque, de qualquer forma, ainda é o seu dia. Mas pra mim não fazia, então eu não fiz. E fiquei muito feliz, achei muito bonito meu cabelo naquele dia, minha cunhada arrumou pra mim. Mas assim, não leve tudo ao pé da letra como se fosse uma doutrina. Tem coisa que é só questão de personalidade mesmo. Esse aqui foi meu convitinho. Eu sou apaixonada nesse convite, foi eu que fiz ele. E assim, eu arrumei tudo pra ser o mais modesto possível, desde o convite. Tanto é que a bonequinha originalmente tinha um vestidinho de alcinha. Eu fiz uma photoshopadazinha pra ele ficar assim. E aí eu montei o convitinho. Ele abre assim, fica as montanhas, que a gente casou aqui nas montanhas, aqui no sítio. E a ovelhinha tá aqui porque eu casei no dia da Páscoa. Eu queria muito ter feito uma Santa Ceia e um lava-pés nesse dia também, mas infelizmente não deu, por vários motivos, acabou não acontecendo. Mas se você for casar próximo da Páscoa, ou que nem isso, se você for casar e quiser botar um ponto cristão no seu casamento, é uma coisa que eu super indico fazer. Eu queria muito ter feito, não consegui fazer, mas um lava-pés e uma Santa Ceia no dia do casamento, gente, que coisa linda que ia ser. Mas teve suco de uva, pelo menos. Pelo menos teve suco de uva. E por dentro ele é assim, ó. Ele vinha com barbantinho amarrado, aí vinha o nome da pessoa aqui. E aí abria, era assim. Aí aqui tem um girassolzinho, que foi uma florzinha que eu coloquei aqui na frente também. Eu acabei usando florezinhas secas, não foi girassol seco, porque girassol é muito grande, mas eu usei flores secas em algumas decorações também. E aí eu quis trazer pro convite também. Aí ele ficou assim por dentro, dá uma olhadinha aí que eu vou dar uma lida no que aconteceu.
Como eu falei, eu quase não gastei dinheiro nenhum no meu casamento, porque aqui nós, os irmãos, já tinham um costume de fazer junta-panela todo final de semana. Então a gente ia pro culto, saía do culto e ia fazer junta-panela. Então já era algo normal que nós nos ajuntássemos nos finais de semana para isso. Eu não fiz lista de presente, por assim dizer, mas eu pedi o junta-panela e aí cada um trouxe uma coisinha. Umas irmãs se organizaram para fazer o cardápio para ver o que cada um ia trazer. E foi muito gostoso, teve muita variedade, sobrou muita comida. Eu acho que eu fiquei uma semana depois do casamento sem cozinhar porque sobrou muita comida. E uma coisa muito especial também que eu fiz no casamento foi pedir para que cada moça trouxesse uma flor que fosse média ou grande para que a gente montasse o buquê na hora da cerimônia. Eu queria uma cerimônia simples, mas eu queria uma cerimônia que me representasse e uma cerimônia que fosse bonita de se ver, uma coisa especial. Então, eu entrei a cavalo, eu entrei até metade do caminho a cavalo, depois meu pai me pegou e a gente foi caminhando por meio das pessoas como se eu estivesse no jardim quando eu era criança com ele, que a gente colhia flores quando eu era criança. Então, a ideia era que nas laterais tivessem as flores e a gente fosse colhendo as flores e formando o buquê na hora. Então, eu não sabia como ia ser o buquê, mas ficou muito linda. Eu tenho a maior parte dessas flores secas ainda e coladas no diário com algumas fotos do casamento. E aí, dali por diante, a cerimônia começou e uma coisa muito importante pra mim foram as músicas. Porque eu não gosto daquela entrada, assim, não é que eu não gosto. Eu já falei que eu tenho umas ideias fora da caixinha. Então, eu não queria entrar com aquela música que já é o padrão do cortejo de entrada da noiva. E aí eu fiz uma seleção de hinos. E aí tiveram as crianças que tocaram o hino da entrada da noiva, que foi o Remido, do Inário Adventista. E todas as outras músicas de todos os restantes das entradas foram hinos. Precisa ser hino? Necessariamente. Você pode escolher uma música que seja clássica, que seja sacra, sem letra alguma, mas eu não aconselho que sejam feitas outros tipos de música, porque é aquilo que a gente estava falando, nós somos cristãos. E o casamento, a festa de casamento em si, é uma coisa que cada vez mais fica mais e mais corrompida, mais e mais pervertida. É um dia em que a noiva, ao invés de se guardar para o noivo, usa um vestido que expõe mais ela do que nos outros dias, se bobear. É um momento em que existe muita balada, é um momento em que existe músicas que a gente sabe que desagradam a Deus, que não são sacras. Então tenha esse cuidado na escolha das músicas do casamento também. Isso foi uma coisa muito importante e ficou muito lindo, muito lindo. Os irmãos aqui tocavam e aí eles se reuniram para tocar no dia do casamento. Se você não tem essas pessoas, uma gravação de música de fundo já é o suficiente, mas que sejam músicas que agradem a Deus, que vai trazer um ambiente muito mais sublime para esse dia tão especial. Outra coisa é a decoração. As decorações para esse tipo de coisa, desde casamento, festa de 15 anos, festa de aniversário, são cada vez mais luxuosas, mais caras, de uma forma que cada vez mais se ostenta nesses momentos. E o Senhor, ele pede simplicidade. Não deve ser feio, mas deve ser simples. Então não há necessidade de se gastar rios e rios de dinheiro, de se endividar por anos e anos para uma decoração momentânea. Eu tenho muita preguiça de gastar dinheiro em uma coisa que só vai durar um dia, sabe? Então, a decoração toda foi feita com o que a gente já tinha aqui. Eu já escolhi fazer ao ar livre porque é o meu estilo. Eu entrei a cavalo, eu não ia fazer isso dentro de um local. Então, eu queria que fosse na natureza, e isso já economiza muito em questão de decoração, porque ela por si só já é muito bonita. Todo o restante, a moldura que ficou no altar, foi meu irmão quem fez, com os tecidos que a gente tinha. As tochas que tinham pelo caminho, uma irmã tinha, senão eu nem faria tanta questão, mas como ela tinha, eu agradeci muito e ficou muito bonito também. Os caminhozinhos que tinham embaixo com os coraçõezinhos eu fiz com EVA e palitinhos, e as flores, todas foram flores de jardim mesmo, flores de mato, que nascem no meio do mato. E eu queria muito isso porque eu amo florzinha que nasce no meio do mato, pra mim são as flores mais lindas que tem. E uma coisa importante também é o que a gente faz depois da cerimônia, né? Porque depois da cerimônia, geralmente as pessoas vão pra uma balada, vão pra uma festa, vão ficar dançando. E eu já falei sobre tudo isso aqui no canal, tanto de música, tanto de dança. E o que a gente faz numa festa cristã se a gente não vai imitar os padrões do mundo? Primeiro, uma boa conversa é sempre muito gostoso. As pessoas sempre acabam conversando mais do que fazendo qualquer outra coisa. Então, só nisso daí você já ganha o dia. Quase teve pula-pula no meu casamento. Não teve porque a irmã que tinha o pula-pula não encontrou o pula-pula a tempo. Senão ela disse que teria me emprestado e ia ser muito legal. Eu ia pular horrores no dia do casamento. Fotos. Faça um cantinho para fotos. Eu fiz esse cantinho aqui de uma forma muito simples também. Um balanço numa árvore, umas borboletinhas de papel
e um tecido atrás, ficou super simples, super charmoso e ficou muito legal as fotos que foram tiradas aí. Para as crianças, fiz cartõezinhos para colorir, e tinha mais alguma coisa também. Eu acho que tinha mais alguma coisa para elas, não lembro. Mas coisas simples, sabe? O cristão, quando se reúne por si só, ele já traz a alegria de Cristo junto e já transforma o ambiente em algo bom. A questão da fotografia é muito gostosa também. Se tivesse tido a Santa Ceia, teria sido mais gostoso ainda. Mas também existem outras coisas que se dá pra fazer, como por exemplo jogos não competitivos, né? Ou então fazer aqueles locais onde a pessoa assina o nome, deixa um recadinho pros noivos e assim por diante, ou então ter um local para tirar foto e receber a foto no mesmo momento, sabe? Aquelas, tipo, foto instantânea, mas não necessariamente a Polaroid em si, mas ter uma impressora que tire a foto na hora ali mesmo, isso seria muito legal também. Enfim, se você tiver mais alguma ideia do que fazer num casamento cristão nesse momento de descontração, coloca aí nos comentários que eu vou amar ler as suas ideias também. E foi justamente isso que eu coloquei aqui no finalzinho como uma das coisas mais importantes. A pessoa deveria se alegrar no Senhor nesse dia. E é claro, em relação ao vestido, eu tinha falado, né? Tem pessoas que acabam colocando as suas roupas no dia do casamento de uma forma mais imodesta do que se usa no dia a dia. E eu quis fazer uma coisa que fosse muito a minha cara, bem simples, eu vou mostrar aqui pra vocês, bem simples, que fosse leve, que fosse bem campestre, e junto com o meu sapatinho ficou a coisinha mais linda. Junte a sua personalidade com o caráter de Cristo e esse dia vai ser perfeito para você e para Jesus ser um convidado também. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham achado fofinho o meu convite, porque eu acho ele fofinho até hoje. E é isso, deixe sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber como funciona uma festa de casamento cristã de verdade, para que tenham ideias, para que deem mais ideias aqui nos comentários. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo em seus corações e até o próximo vídeo. Tchau!